Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? A gente tem hoje uma palestra muito bacana sobre a importância da saúde bucal em equinos, né? Tudo isso dentro do nosso projeto de extensão Cavalo Social, que tem trabalhado para promover a educação de tutores e da população com relação às necessidades dos animais, né? Dos equinos. Bom, a gente tem feito, né, alguns posts sobre cronologia dentária e etc. Então, dentro desse tema, eu convidei o Carlos da Nova, que é um médico veterinário formado em 1999 pela Universidade Plínio Leite. A gente conhece ele como Caco, né? Então eu vou acabar chamando ele de Caco, não tem jeito. O Carlos, ele tem pós-graduação lato sensu em clínica e cirurgia de equinos e atua em odontologia equina desde 2000, né? Então, já tem bastante experiência hoje atuando, né, em diversas maneges e hípicas e etc. E aí ele hoje veio conversar aqui com a gente sobre a importância do cavalo, né, de ter uma cavidade oral e dentes e etc. saudáveis. Caco, você me ouve? Ouço sim, Márcia. Bom, gente, então eu vou deixar vocês aqui com o Carlos, eu vou estar por aqui. Carlos, fica absolutamente à vontade. Né? A gente tem aqui um público formado basicamente de alunos de medicina veterinária. Tá? Então, seja super bem-vindo e, mais uma vez, a gente agradece que você tenha aceito esse convite. Eu que agradeço o convite. Está falando de uma coisa que se tornou para mim uma paixão, né? Que é a odontologia equina. E é tão importante, né, Caco? Então, assim, realmente, vamos lá, porque é um assunto da maior importância. Até já, galera. Aproveitem, Caco, fica à vontade. Então, como eu falei agora, né, a odontologia para mim hoje virou uma paixão. No início da formação acadêmica, a gente acaba fazendo o que aparece para ganhar dinheiro, depois de formado. A minha história na odontologia começou com um abre-boca e uma grosa, que o veterinário no qual eu trabalhava virou para mim, e a partir de agora você vai fazer a parte odontológica, com uma grosa e um abre-boca. Pelo menos ele me deu um abre-boca. A gente vai ver, durante a explanação aqui, a importância, eu dividi, na verdade, em três fases, né, a apresentação. Uma primeira introdução para a gente entender os dentes, saber a quantidade de dentes, as nomenclaturas, uma parte de exame clínico e alguns casos interessantes que eu peguei para a gente falar e mostrar. E a partir daí, quem tiver pergunta, fique à vontade. Então, hoje a gente vai falar da importância da saúde bucal em equinos. O primeiro slide, como eu falei, é fazer uma apresentação, né? Porque hoje eu estava fazendo dente na hípica, uma pessoa abaixou do meu lado, olhou a boca do cavalo e falou: nossa, quantos dentes tem a boca do cavalo? Muitas pessoas acham que o cavalo tem só os incisivos, os caninos e alguns premolares, né? Porque não consegue enxergar toda a cavidade oral. Então, nós temos 3 incisivos. A gente divide a cavidade oral em 4 hemisférios, né? Como visto na figura abaixo: hemisfério 1, 2, 3 e 4. E cada hemisfério possui 3 incisivos, 2 caninos. Lembrando que nas fêmeas, a grande maioria não possui canino inferior. Algumas aparecem com canino superior, ou às vezes a ausência mesmo dos caninos. E quando tem os 4 elementos, os 4 caninos, que eu falo superior e inferior, se denomina vulgarmente como a égua machorra, né? Porque se sabe, que a gente vê comumente, que os machos é que têm os 4 caninos, mas algumas éguas também apresentam. Temos 3 premolares. O 4º premolar que eu boto em vermelho é o dente de lobo. O dente de lobo ele pode aparecer ou não. O dente de lobo começa a aparecer a partir dos 6 meses. Se nesses 6 meses ele não eclodir, ou ele está incluso ou ele não existe. E 3 molares, que são dentes
definitivos. A partir do momento que eles estão na cavidade oral, eles são dentes definitivos. O primeiro molar é o dente mais velho, é o dente que a gente vê durante essa estrada aí de odontologia, que é o dente que mais acomete fraturas, cáries e outros tipos de afecções. Então, nós temos na cavidade oral apenas o canino e o molar como dente definitivo. Os incisivos e os pré-molares apresentam dente de leite ou tecidos. A nomenclatura que a gente usa para o tipo de cavidade oral do cavalo é um cavalo que é azognata. O que significa isso? Que os dentes não têm o contato com toda a superfície. A gente olhando no slide aqui de frente, esse aqui que está certo, a gente observa que o dente superior ele tem contato com a metade do dente inferior. Vocês estão entendendo? Está rápido? Quer que eu vá mais devagar? Ok? Então, a gente vai para as idades, né? As avaliações odontológicas são realizadas de cavalos até 5 anos. A avaliação clínica é feita de 3 a 4 vezes ao ano, sendo necessário o tratamento odontológico 2 vezes ao ano. Cavalos de 5 até 20 anos, nós também fazemos avaliação a cada 2 vezes ao ano e o prosseguimento também 2 vezes ao ano. Acima de 20 anos, se torna necessário a avaliação pelo menos uma vez ou 2 vezes ao ano, dependendo do que o cavalo apresenta na primeira avaliação, e a intervenção apenas uma vez ao ano. Por que isso? Porque os cavalos acima de 20 anos, eles apresentam uma raiz de reserva muito pequena. E aí, quanto mais você mexe no dente, pior para ele, porque o dente ele é desgastado conforme o cavalo vai ficando mais velho. Então, a gente acaba tendo problemas quando você faz uma intervenção precoce. Quais são os sinais e sintomas mais comuns que apresentam para nós veterinários? A dificuldade de mastigação, né, de comer a ração. Normalmente, esse é o primeiro sinal que o tratador nos relata. Dificuldade de ganho de peso, ferimento na bochecha e na língua. Quando a gente faz uma avaliação odontológica correta, a gente consegue identificar esses ferimentos. O excesso de salivação pode estar relacionado a uma fratura dentária ou a presença de algum corpo estranho na cavidade oral. Mau odor pode estar relacionado a fraturas dentárias ou a problemas causados por dentes que levam ao quadro de sinusite, que a gente vai mostrar aí mais à frente. E policardia corrente. Se a gente pensar que o cavalo não mastiga direito, não tritura o alimento direito, e ele engole o alimento sem estar triturado, o que normalmente acontece é uma sobrecarga gástrica. Pode falar. Alô, pode falar. Uma dúvida? Alguém? Não? Posso continuar? Deve ter sido um toque no microfone sem querer, tá bem? De qualquer maneira, qualquer coisa, é só a pessoa levantar a mão, que eu também estou de olho aqui, tá bom? Ok. Tá boa a velocidade ou tá muito rápido, Márcio? Não, tá tranquilo. Tá. Gustavo, desculpa. Então, aí nós vamos avaliar o estado nutricional. Por muito tempo, quer dizer, recentemente, estão relacionando ao estado nutricional do cavalo o não fazer dente. A gente consegue ver aqui a nossa esquerda um cavalo magro e a nossa direita um cavalo mais sadio, vamos dizer assim, com estado corporal melhor. É muito difícil e é complicado atribuir uma questão de estado nutricional diretamente relacionado à parte odontológica.
A parte odontológica tem uma participação em relação ao estado nutricional? Sim. Mas ela é o principal? Não. Por quê? Qual tipo de alimentação que você submete o seu animal? Qual é o tipo de exercício que você promove ao animal, ao seu cavalo? O alimento que você fornece é suficiente para você compor todo o gasto nutricional que ele tem nesse exercício? Imagina cavalos de corrida, que são cavalos de explosão, que precisam de uma concentração grande de proteína, de ácidos graxos, de uma energia, de uma explosão muito forte. Cavalos de enduro, que precisam de uma absorção mais lenta, uma quantidade maior de ácidos graxos para você metabolizar esse alimento mais longamente, né, de gastar essa energia mais longamente, não é uma questão de explosão. Então, nem sempre a questão odontológica está relacionada ao estado nutricional do animal. Além da questão alimentar, saber se esse cavalo é vermifugado. Porque a vermifugação, a questão parasitária, é um fator importante para o ganho de peso. Por que é importante a gente falar isso? Porque muitas vezes a gente vende um produto, no caso aqui a odontologia, a odontoplastia, no qual vai resolver o problema do estado nutricional do cavalo. E esquece de ver o entorno dessa questão odontológica, que é a questão nutricional, que é extremamente importante. Não adianta o cavalo ter uma boca sadia e comer um alimento de péssima qualidade. Então, o estado nutricional está relacionado à questão odontológica, sim, mas principalmente a questão alimentar e a questão de vermifugação. Então, cavalos dados não se olham os dentes, essa é uma máxima que é usada, acho que em 90% do meio equestre, né? Porque, apesar de mexer na parte odontológica desde 2000, a odontologia no Brasil chegou em 94. E até então, a odontologia era uma coisa que era utilizada para quem era do hipismo e que eram pessoas frescas, que eram milindres com os animais, que tratavam os cavalos como pet. E conforme foi tendo evolução e os estudos, hoje a gente pode falar que o Brasil é um dos percussores, um dos pioneiros na questão odontológica, né? Em questão de restauração dentária. Então, a gente está muito à frente ou paralelo às grandes potências relacionadas à odontologia, em termos de conhecimento. Em termos de material, infelizmente, ainda temos um pouco a desejar, mas já temos algumas empresas que já estão fazendo um trabalho com material de boa qualidade, que dá para a gente trabalhar com toda a segurança. Então, avaliação clínica de um cavalo. Por muitos anos, eu vi e fiz esse tipo de anamnésia de cavidade oral. E, por muito tempo, eu só identificava a questão das presenças ou não de pontas, sem observar a superfície oclusal. Na grande maioria das vezes, o cavalo não reluta nesse tipo de procedimento, você está segurando a boca do cavalo, abrindo a bochecha para tentar ver dentro da cavidade oral. Existe um relato, que eu não sei até onde é verdade, mas foi o que me passaram, que numa avaliação odontológica no Exército, fizeram esse tipo de procedimento, e naquela questão de quem é mais forte, eu ou o cavalo, ele deslocou a língua para fora do cavalo, causando uma paralisia, por ter fraturado a cartilagem oide, onde se insere a língua, por não possuir o material adequado para fazer um procedimento de anamnese odontológica. Por isso que é importante, sim, a gente, clínico veterinário, cirurgião veterinário, quando fizer uma avaliação odontológica, tem um abre-boca, tem uma luz, não precisa ser uma seringa, pode ser uma mangueira, alguma fonte de água que você consiga lavar a cavidade oral, para que você tenha uma visão mais ampla da cavidade oral.
Por quê? Porque a cavidade oral ela tem várias particularidades. E com o cavalo, às vezes, você precisa sedar o cavalo para fazer esse tipo de anamnésia, para você olhar dentro da cavidade oral, como é mostrado nessa foto aqui. Mas muitas vezes você se resguarda de não causar erros de diagnóstico. Então, quando a gente faz a avaliação odontológica, a gente vê toda a questão morfológica externa, para ver se tem aumento de volume em algum lugar. A gente observa as articulações temporomandibulares, a simetria da musculatura de masseter. Com o cavalo sedado, a gente consegue ver os incisivos para ver se eles têm paralelismo, que significa que o cavalo está mastigando igual, que a distribuição de mastigação está em todos os elementos dentários. E com a boca aberta, a gente consegue ver todos os elementos dentários. De forma grosseira, a gente consegue ver, porque uma avaliação mais minuciosa é necessária um espelho odontológico para a gente observar elemento por elemento. Por que eu falo isso? Porque vamos entrar num caso clínico muito importante que eu passei, que eu tive muita sorte de ter pego esse caso, pelo simples fato que o cavalo, por essas deformidades, o cavalo era diagnosticado com melanoma, ele tinha melanoma na nuca, melanoma no períneo, no ânus, na cauda. Quando foi avaliado por um colega, foi detectado esse tipo de anormalidade dentro da cavidade oral. A gente sabe que em literatura, o melanoma é descrito dentro da cavidade oral. Se a gente observar aqui na comissura, isso aqui é o melanoma. O que o colega sugeriu para a proprietária? Que fizesse a eutanásia do animal, porque não tem como remover esse tumor, seria difícil e que não teria como salvar. Ele ia ficar sem comer, ele estava com uma perda de peso significativa e não estava realmente conseguindo mastigar. Então, por sorte, a gente foi chamado para fazer uma avaliação odontológica no intuito de remover pequenas pontas que apareciam para tentar causar um melhor conforto e que o animal sobrevivesse sabendo que teria um tumor dentro da cavidade oral no palato. Para nossa surpresa, após o procedimento odontológico, feita a odontoplastia, a remoção das pontas dentárias, o alinhamento da oclusão, por curiosidade nossa, a gente resolveu explorar esse tumor, que era um tumor duro, ele estava preso entre os dentes molares, no palato, porém, ele não era um tumor. O que ele tinha dentro da cavidade oral era um pedaço de coco, que no que ele comeu, esse pedaço não foi engolido e ficou preso no palato. Então, imagina se o cavalo é submetido à eutanásia e no momento do exame pós-mortes é detectado que o tumor que ele tinha na região do palato era apenas um coco. Então, não é uma questão só odontológica, a gente tem um abre-boca, a gente tem um bom foco de luz para a gente avaliar dentro da cavidade oral. Isso salva vidas, literalmente. Então, é importante que a gente tenha na cabeça que a avaliação odontológica não é só dentro da cavidade oral. Existem fístulas na cabeça. A gente vai ver essa ponta que tem aqui na base da orelha, uma fístula. Mas o que tem a ver com a boca? Essa boca está aqui embaixo e a fístula na orelha. Será que o dente migrou para a orelha? Realmente, o dente migrou para a orelha. Existe uma patologia chamada dente cístico, que é uma alteração genética no qual o dente nasce em um ponto fora do alvéolo. É uma anomalia genética. Em cavalos mais jovens, outros, você tem uma fístula na mandíbula, que é causada, às vezes, por uma infecção periapical de raiz de mandíbula, que leva a uma fístula no qual você faz o tratamento realizando a extração dentária. Essa ponta,
na imagem radiológica, a gente consegue ver certinho o dente alojado na base da orelha. Pela conformação das raízes, acredita-se ser um molar, que está alojado dentro, no crânio, né, próximo à base da orelha. Uma imagem mais ampliada para a gente detectar aqui o dente. Secreções unilateral ou bilateral. O que tem a ver secreções purulentas com o dente? Na grande maioria, 70% dos casos de secreção nasal está relacionado a foco dentário. Normalmente, um abscesso apical, ou às vezes uma fratura orosinusal, no qual você está levando infecções da cavidade oral. Na verdade, infecções não, né? A flora bacteriana da cavidade oral, que não tem nada a ver com a flora bacteriana do seio, entra em contato. Então, você tem uma divergência aí de flora e você acaba desenvolvendo infecções bacterianas, normalmente de sinusite, está relacionado a bactérias anaeróbicas, que proliferam, que crescem com mais facilidade nessa cavidade seio-nasal. É uma patologia que é extremamente difícil de se tratar e de se reverter. A gente, na grande maioria, faz a extração desse foco dentário, que é o caso, na grande maioria, primário, e ainda fica alguns meses lavando o seio nasal até que a gente tenha uma remissão dessas secreções. Aqui é um caso que eu peguei, um cavalo com a extração de molar superior esquerdo, persistente, no qual tinha presença de fragmento dentário no alvéolo, o que é muito importante quando a gente faça a extração dentária, que todo fragmento dentário, tudo que existe no alvéolo, seja retirado, porque isso vira também corpo estranho e leva um foco de infecção, causando sinusite também. Esses são os sintomas que são mais comuns relatados pelos proprietários, né? Um sacudir de cabeça durante o trabalho, desconforto na embocadura, claudicações inespecíficas, resistência ao comando. Claudicações inespecíficas, sim, porque imagina trabalhar com uma embocadura muito rígida, desconfortável, no qual o cavalo leva toda a tensão da musculatura da boca, né? Ele dá tenso na boca, então ele faz todo o enrijecimento da musculatura dorso-lombar. Então ele causa contraturas musculares, leva a uma sobrecarga em um dos membros, causando algumas claudicações inespecíficas. Tudo é boca? Não, nem tudo é boca. Existem patologias neurológicas que também causam claudicações inespecíficas. E se acham que a questão odontológica está relacionada. A presença de pontos está relacionada. Não tem. Nem sempre tudo é dente. A gente, como clínico, a gente tem que saber diferenciar o que é odontológico, o que é clínico, o que é neurológico, para a gente ter um diagnóstico mais confiável e um tratamento mais confiável. Um exemplo que eu vou trazer mais à frente é de um cavalo que tem alterações na região nucal, né? E que se associava a problemas odontológicos, e não tinha nada a ver. Ele tinha lesões evidentes na região da nuca. Então, qual tipo de embocadura que a gente deve usar? Existe tamanho certo de embocadura para a boca? Eu costumo dizer que o bridão é que nem o tênis que a gente usa. Nem todo bridão, nem um bridão que serve para um cavalo não serve para o outro. Esse é um exemplo de um manga larga abaixador que chegou a nós para ser tratado, que é um cavalo de exposição no qual foi marcado uma tarde de fotografias para catálogo. Esse cavalo ficou encilhado das 9 da manhã até 6 horas da tarde, com a focinheira apertada. O que aconteceu? Houve uma estenose da circulação da língua, levando à necrose da língua. Com isso, foi feita uma amputação parcial da língua
e o cavalo voltou a trabalhar normalmente. Mas não é a questão do cavalo estar é também a questão do cavalo estar encilhado de 9 às 16 horas, mas é o simples fato da pessoa abrir a focinheira para que o cavalo não tivesse essa compressão constante da língua, do bidão em cima da língua. Então, a gente vê aqui nesses slides que existem vários tipos de bidões. Cada cavalo tem uma particularidade. O peixe que serve em mim não necessariamente vai servir em outra pessoa, porque eu tenho as minhas alterações de joelho, então a embocadura é a mesma coisa. E uma coisa que a gente deve ter muito cuidado, que quando a embocadura é colocada na boca do cavalo, o certo é que exista um espaço entre essas dobras de embocadura e a comissura labial de pelo menos um dedo. Ah, mas a embocadura está frouxa. Não está frouxa, ela tem que ter uma viabilidade, porque senão o cavalo vai ficar... Essas comissuras vão acabar machucando a comissura labial, essas dobraduras, causando um desconforto também. E não é relacionado ao dente. De repente, essa ferida que ele está causando na comissura pode estar relacionada ao tipo de bidão que ele está usando. Então, não é simplesmente a gente conhecer da parte odontológica, da onoplastia, a gente tem que conhecer o equipamento que o cavalo usa e saber orientar também. Que isso, para a gente, é uma grande dificuldade. Principalmente para mim, que eu não monto, apesar de tratar de cavalo, não monto, não gosto de montar, porque já tive um susto quando moleque, quase morri, então, desde então, nunca mais quis saber de me aventurar em cima do cavalo. Só na frente, quando ele está de barriga para baixo, que a gente faz as intervenções cirúrgicas em anestesia geral, né? Mas, fora isso, não me aventuro em montar cavalo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, esse é um cavalo que tinha um desconforto grande quando era submetido a uma, eles falam, reunir o cavalo, né? Você comprime o cavalo, você causa uma angulação negativa de cabeça e pescoço, o cavalo sempre reclamava e ele não ficava confortável no trabalho. Em alguns momentos no salto, o montador tem que reunir o cavalo para acertar a distância e ganhar o próximo obstáculo. E o cavalo, normalmente, quando acontecia de reunir, ele flechava. Então, atrapalhava a pessoa que estava montando a chegar a uma distância correta para o obstáculo. Esse é um cavalo que eu atendi há pouco tempo. É um cavalo que tinha 16 anos e que nunca foi feito procedimento odontológico. Então, a gente consegue observar várias úlceras na região de bochecha, um gancho enorme. Esse gancho perfurava em cima, na região palatina. O cavalo, quando mastigava, ele fazia como se fosse charuto. Charutava e cuspia, igual chiclete. Mastiga e cospe. A proprietária nunca entendeu por que o cavalo comia assim e não ganhava peso. Porque a mastigação para o cavalo é extremamente dolorida e era uma mastigação curta. Ele não conseguia ter uma amplitude mastigatória boa para que conseguisse metabolizar o alimento. A gente trabalha hoje de forma diferente. A gente não trabalha mais em pé. O material continua sendo o mesmo, material motorizado. O cavalo é submetido a uma sedação leve. Vocês podem observar que ele está acordado, está em pé. Nós usamos um abre-boca e um foco de luz para que a gente observe, identifique e saiba o que está fazendo dentro da cavidade oral. Porque não é simplesmente remoção de pontas. Você também tem que saber o quanto você pode tirar e como você vai acertar essa oclusão. Para que o cavalo volte a mastigar depois do procedimento melhor do que antes do procedimento. Porque às vezes a gente retira demais e o cavalo para de comer. E aí, para ele voltar a comer, o dente tem que voltar a crescer. Isso demora de 2 a 3 meses para que ele volte a mastigar de forma satisfatória. Então, aqui é o cavalo antes do procedimento. A gente vê que a presença de um gancho rostral, algumas pontas.
aumento de cristas transversais, e após o procedimento que a gente vê os bordos totalmente arredondados, as cristas acertadas, a extirpação aqui do gancho rostral. Normalmente, quando a gente tem o gancho rostral, a gente tem gancho caudal na arcada inferior. A gente observa aqui várias lesões de mucosa na bochecha. Aqui é outro caso interessante, no qual você tem uma fratura do segundo molar, no qual você tem uma fratura elástica, no qual você tem a abertura total do alvéolo, vista no espelho odontológico e vista no exame radiológico. Esse dente, se você não mexe, é um forte candidato a ele desenvolver um quadro de sinusite ou infecção secundária, já que você tem um contato oro-sinusal aqui pela fratura. Então, a gente faz a retirada de todo o fragmento dentário, das raízes, e colocamos um plug de silicone. Porque também não adianta arrancar o dente e deixar o alvéolo aberto. Então, a gente tem que fazer um curativo odontológico, que é a base de silicone, que a gente faz a troca a cada 5 dias. Em cavalos que não tenha nenhuma alteração a nível de alvéolo. Tá? Porque alguns cavalos, no momento da estação, você pode fazer uma laceração de alvéolo e fazer a contaminação realmente com o seio nasal. Então, você tem que fazer essa troca odontológica pelo menos a cada 3 dias, para observar aí a granulação e a cicatrização desse alvéolo. Esse é o cavalo logo depois da estação. O mais importante, eu ouvi um veterinário que a gente estuda junto, acompanha os casos juntos, o mais importante da estação odontológica não é nem a estação em si, é o pós-estação. Então, a questão do acompanhamento da cicatrização de alvéolo é extremamente importante para que você não tenha problemas pós-estação dentária. A partir disso, é uma questão sucinta que a gente tentou levantar, para a gente entender um pouco da importância da odontologia e da saúde bucal. Vocês ainda acham que cavalo dá funciona os dentes? Agradeço aí por vocês me ouvirem nesse período. Espero não ter sido chato o suficiente para a galera dormir. E fico à disposição aí para os questionamentos que vocês tiverem a respeito de odontologia. Caco, obrigada mais uma vez, foi ótimo, foi super demonstrativo, né, do trabalho que o dentista pode fazer, de como é diverso o trabalho do dentista, tá? E, pessoal, quem é que tem perguntas para o Caco? Me contem. Podem fazer as perguntas, abra o microfone, umzinho de cada vez e façam as perguntas. Gabriel? Gabriel tá aí? Gabriel tem um cavalo velhinho que tem problema. Cadê ele? Não estou vendo Gabriel aqui. Eu acho que ele não tá com problema para entrar, mas eu vou explicar mais ou menos, né? Porque eu conheço o cavalo dele. Pode falar, Marcele. Ele só tem os incisivos, ele não tem premolar e não tem molar. Ele só tem os incisivos. Depois que ele ficou velho, eu conheço há pouco tempo, então não sei exatamente o que aconteceu. Mas ele emagreceu muito por conta disso, e ele já tem quase 30 anos, já é um cavalo bem, bem velho. E é bastante complicado, ele saliva bastante, igual você estava falando, e ele tem muita dificuldade para comer, então faz aquele charutinho igual você falou. E é isso, eu vou ver se ele consegue entrar aqui para falar melhor. Mas é mais ou menos isso que eu sei. Marcelo, mas a gente está aí com um cavalo de 30 anos, né? Então, o que acontece com o dente do cavalo? Quando o cavalo nasce, o dente ele tem mais ou menos 10 centímetros de tamanho.
porque aí você tem a coroa de reserva e a coroa clínica. Conforme o cavalo vai envelhecendo, esse dente vai diminuindo, até o momento que ele não tem mais dente. Ele tem uma capa dentária que, com o próprio atrito mastigatório, ele acaba saindo. E aí, a gengiva, ela fibrosa e faz o trabalho dos dentes. Então, realmente, é mais difícil a manutenção desse tipo de paciente, né? O que a gente recomenda, na grande maioria das vezes, é oferecer papa, porque realmente o capim é difícil para o cavalo fazer realmente o processo mastigatório completo. E a alfafa. A alfafa seria o melhor alimento para ele, assim, porque a alfafa não precisa mastigar muito, precisa mastigar também, mas a questão nutricional da alfafa é muito superior do que o capim, porque o capim nada mais é do que fibra e água. Entendi. Uma coisa que eu sei que eles fizeram, né, depois que ele perdeu bastante peso, foi dobrar a ração, né, para ver se ele começava a ganhar mais peso. A ração ele até come melhor ainda do que o capim. O capim, eu sei que é bem difícil ele comer. Às vezes, andando assim pelo pasto, ele acha algum capim que, tipo, interessa muito ele, aí ele come, mas ele tem a dificuldade. Ele mastiga, coloca para fora, aí pega, começa a mastigar de novo, coloca para fora. Então, o capim é o que ele mais tem dificuldade mesmo. Infelizmente, a idade. Não é nem questão de doença, é questão aí da idade. Realmente isso acontece. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? A Viviane... Pode falar, Patrícia. Pode falar, querida. Então, eu queria até conversar com ele, porque eu tenho um puro sangue lusitano de 10 anos, que ele fez uma fratura no, acho que, quarto molar superior direito, e até conversei com o veterinário que foi fazer o dente dele, e ele falou que é uma fratura antiga já, a gente nem sabe por quê, porque ele não apresentou sintoma nenhum. Ele só recentemente começou a perder peso, né? Mas mesmo assim, você olha e você fala, tá, é um peso de um cavalo atleta, né? Sim. Mas assim, dor ele não apresentava, na hora que a gente ia colocar a embocadura nele, ele não reclamava nada, foi só realmente quando foi fazer a parte odontológica dele, e aí eu questionei ele, quanto tempo podia estar ali, né? Ele falou assim, olha, isso parece ser coisa de pelo menos 1 ano, né? Ou mais, né? De 1 ano. E aí eu queria saber se, assim, ele não tem dor, nada, não tem nenhuma fístula, né? Nada. Mas queria saber se seria indicado fazer a remoção desse dente fraturado. Patrícia, assim, o indicado seria fazer uma avaliação radiológica. Fraturas, a gente vê várias em cavidade oral que não necessita fazer extração. Porque o que acontece? O próprio organismo, o próprio cavalo, a própria cavidade oral, arruma um jeito de se arrumar nessa dificuldade, vamos dizer assim, nessa divergência. E aí, então, o dente começa a criar mais esmalte nessa área onde ela foi fraturada, no intuito de proteger o restante do dente. Hoje em dia, nem todo dente fraturado é extraído. O que a gente faz na questão odontológica é sempre prevenir a extração e manter o elemento dentário. O que a gente faz é um ajuste de oclusão, diminuindo um pouco a pressão nessa área fraturada, então a gente desgasta um pouquinho mais do dente contralateral. Se você está falando que é o quarto premolar, vamos dizer no superior, né, provavelmente você está me falando, eu faço um pouquinho de desgaste a mais no quarto premolar inferior, para diminuir um pouco do atrito. Essas fraturas normalmente acontecem relacionadas à questão alimentar. Por que alimentar? Às vezes a ração vem com um grão um pouquinho mais duro que no momento do impacto da mastigação, você promove uma fratura. A gente tem mais ou menos uma ideia que a força de mastigação do cavalo nessa região do quarto premolar e do primeiro molar é superior a 1 tonelada de pressão durante a mastigação. Então, assim, se eu fosse te orientar a fazer alguma coisa, se fosse o meu cliente, no caso, a primeira coisa que eu pediria para fazer é uma avaliação radiológica. Perfeito. Muito obrigada, doutor.
Nada. Caco, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Uhum. Primeiro, a Viviane pede indicação de livros e artigos. Se você quiser, Caco, me dá assim 3, 4 nomes, e quando eu enviar o certificado para eles, eu posso enviar também essas referências. Então, Perfeito. alguma coisa assim para eles estudarem um pouco mais, né? É sempre interessante. Sim. Hoje a gente, no Brasil, tem a Associação Brasileira de Odontologia Clínica, que chama ABOI. Lá tem muito trabalho científico disponível. Muito trabalho de origem brasileira, não só estrangeira. Então, mas a grande maioria é inglês, né? Mas isso aí hoje em dia, com o Google Translate, você faz qualquer coisa. É verdade. Olha só, o João Paulo pergunta qual é o critério que você utiliza para redução ou para desgaste desses incisivos e qual o limite de desgaste que pode ser utilizado? Em todos os dentes, a gente tem o que a gente chama de infundíbulo. Não sei se ele já viu alguma boca de cavalo. Eu acho que tem uma foto aqui, deixa eu voltar aqui, que eu vou mostrar para ele o que é o infundíbulo. Rapidinho. Assim, o infundíbulo para a gente é o nosso marco. Então, a gente desgasta sempre o mínimo possível. A gente sempre tenta fazer. Quando a gente vê o incisivo de frente, o incisivo superior e o inferior, eles têm que estar paralelos. E aí a gente sabe que a mastigação ela tá homogênea, né? Então o cavalo está mastigando certo. Não consegui tirar isso para ver. Não dá para ver. Não vou ter essa imagem, fico olhando para ele. Aqui dá para ver. Consegue ver a seta aqui, ó, essa bolinha aqui no meio? Isso aqui é o infundíbulo. Então o infundíbulo ele tem que estar sempre mais para o marrom escuro. Quando você começa a fazer o desgaste, ele começa a ficar um marrom mais para o caramelo, mais clarinho, já é o momento que você tem que parar de mexer esse infundíbulo. Porque você começa a mostrar a parte de pulpa dentária. Que aí você pode levar infecção ascendente à raiz dentária e você acabar causando uma lesão de raiz e ter que fazer a extração desse dente. Então, o desgaste sempre é visto em relação à pulpa. A pulpa tanto nos incisivos quanto nos premolares e molares. Era isso. Respondi, João Paulo, sua pergunta? Acredito que sim, Caco. Olha, a gente tem mais uma pergunta. A Eliane pergunta quais são os procedimentos feitos nas consultas anuais e qual a forma de prevenir problemas? A forma de prevenir é você fazer o acompanhamento odontológico semestral. O que é o acompanhamento odontológico? A gente sabe que o dente está sempre em erupção, ele está sempre sendo desgastado. Pela questão do asignomatismo, né, no qual as arcadas não são do mesmo tamanho, é superior ou inferior, a gente sabe que na arcada superior as pontas crescem em direção à bochecha e na parte inferior em direção à língua. Isso é a vida inteira do cavalo. O que a gente observa em cavalos a campo, que não são submetidos à ração, a uma domesticação, eles têm um crescimento mais demorado e uma mastigação mais heterogênea, mais uniforme, porque ele só come capim. O capim é o melhor alimento para o cavalo, porque ele faz toda a mastigação homogênea. Ele tritura, mas não é igual a ração, porque a ração ele joga para um lado, joga para o outro, bolos de ração. É que nem quando a gente está mastigando o chiclete. A gente mastiga o chiclete em alguns dentes. A gente não mastiga o chiclete em toda a cavidade oral.
É mais ou menos o que acontece com a ração. Então, isso promove uma mastigação errada e, com isso, você tem o crescimento de pontas dentárias. E se você deixa passar muito tempo, essas pontas podem causar lesões na região de mucosa, de bochecha e língua. Então, a gente hoje preconiza a avaliação odontológica a cada 6 meses. Ah, mas o que você mexe agora, daqui a 6 meses, o que você vai encontrar? Eu espero não encontrar nada. Só pequenas pontinhas e fazer uma nova limagem e algum acerto de oclusão que eu deixei para trás e não fiz corretamente. Agora, cavalos que têm alguma alteração odontológica, você tem que fazer essa avaliação odontológica a cada 4 meses ou a cada 3 meses, dependendo do que ele tem na boca. Eu tenho um cavalo que eu estou fazendo atendimento agora, que ele tem um curativo cirúrgico, porque foi feito um procedimento com um outro profissional, no qual ele fez uma odontosecção. O que é odontosecção? Ele corta o dente no meio para tirar um pedaço de cada vez. Só que nessa odontosecção, ele rompeu o alvéolo dentário. E a gente vê no raio-x que os fragmentos desse alvéolo estão dentro do seio nasal. Então, é um cavalo que tem uma tendência a fazer uma sinusite. A gente nunca pode afirmar que ele vai fazer alguma coisa. Porque, graças a Deus, esses cavalos nos surpreendem a cada dia. Eu já vi cavalos aleijados, e esse cavalo não salta nunca mais. E estava fazendo prova de 1,20 e ganhando prova. Então, é muito complicado a gente afirmar alguma coisa. A gente sempre vai ficar em cima do muro quando a questão é vida, né? Porque a gente nunca sabe qual é a resposta individual de cada paciente. Então, eu hoje preconizo o procedimento a cada 6 meses. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Obrigada pelas respostas, Caco. Professor, eu de novo. Carlos, você falou sobre a papinha. Papinha com ração. Sim. Sim, você pega a ração, molha ela vai ficar um pouquinho mais molhadinha e acho que ele vai comer melhor. Ah, entendi. Obrigada, tá? Nada. Ô, Marcele, só tem que atentar, ainda mais agora que a gente vai entrar na época mais quente do ano, Fungo, que essa né? papinha não pode ficar horas e horas disponível. Isso aí. Né? É muito mais fácil ele comer a ração, porque, na verdade, a ração ela vem usualmente já com um processo térmico que auxilia na digestão. Usualmente, os cavalos já mastigam menos as rações, então, se você fornecer ela bem quebradinha, né, bem papinha mesmo, é possível que ele se adapte, mas é muito importante que a gente se atente à quantidade, por causa da quantidade de amido por vez que ele come, né? Então, não dá para dizer, eu vou dar 6 quilos de ração, porque aí ele vai comer bem, ele vai engordar. Não pode. A gente tem que manter o nosso raciocínio sobre a disponibilidade dos nutrientes para tentar ajudar o velhinho. Uma outra coisa que você pode fazer, que não depende da mastigação, Marcele, é adicionar óleo nessa papinha. Perfeito. A Kiara falou isso aí também aqui no chat. Isso aí já fizeram já, professora. Agora é que eu li, que bom. O óleo, eu me lembro que eu falei com ele lá no início, quando ele foi meu aluno, lá no primeiro período, dele usar o óleo, e o cavalo tinha melhorado bastante. Mas isso, ele está usando sim, mas eles colocam, se eu não me engano, 1, 2 vezes na semana. São só os dias que o Gabriel está lá, né, Marcele? Tem uma dificuldade de manejo. Não, Caco, isso assim, esse cavalo, ele foi adotado pelo nosso aluno. Sim. Tá? Que resolveu que ia cuidar dele, então compra comida do próprio bolso. Era um cavalo que estava lá jogado, né? Já muito idoso, e ele se compadeceu e começou... Você lembra, Kiara? Kiara estava quando o Gabriel contou o caso. Eu lembro desse caso. Pois é. Lembrei. E agora já tem mais quase 2 anos, né? Então as coisas vão ficando mais graves, vamos colocar dessa maneira. Ele vai ficando mais velhinho e vai ficando mais difícil mesmo.
É óleo mesmo, e o Caco falou aí, né? Se tivesse um feninho de alfafa, que já vai soltando as folhinhas, né? É verdade. Nessas Antigamente indicações tinha um pellet de alfafa, não sei se ainda existe ainda, que a alfafa é pelletizada. peletizada. Existe, não é uma coisa muito fácil de encontrar, Isso mas aí. existe. Mas existe. E existem algumas rações com fibra, né? Que vem já a fibra no pellet, que alfafa e outras coisas que também de repente seria interessante. Antigamente tinha, fazer uma propaganda aqui, a Royal Rossi tinha uma ração geriátrica, não sei nem se ainda tem no mercado. Não sei também. Também não Tem sei uma dizer. ração nova agora que é a base de beterraba, que é muito Fibra boa de pra beterraba, que é da Gabi, né? Mas Isso, custa o olho, custa um rim. Mas é bem. E um cachorro-quente. Mas é interessante mesmo. Para esses animais não tem muito para onde ir, né? Eu acho que para você tentar baratear o custo, mas você vai ter que usar alimentos mais nobres para ajudá-los, né, nesse processo digestivo. Então é isso que o Caco falou, é o feno de alfafa, que ele vai conseguir separar aquelas folhinhas, né, que caem, que não precisa mastigar, já tem uma boa digestibilidade, tem proteína, ele já está perdendo músculo. Tem cálcio, tem fósforo. Exatamente. Vou dar uma dica para o Gabriel. Dá para ele aí, Márcio, uma comum. dica. De repente ele consegue. Aí na região tem, né? Tem. É muito comum que o pessoal dos áreas de puro sangue joguem fora aquilo que eles chamam de pó de alfafa. Isso, ótima ideia. São as folhinhas que ficam no fundo da sala de ração. Isso é ouro para esse velhinho. Se não houver umidade, não há problema nenhum em consumir aquilo. Isso. A gente não pode consumir de um lugar que estava úmido, porque aí faz crescimento de fungo. Mas tem vários lugares, depois eu vou falar com o Gabriel, quem sabe se a gente consegue uns fornecimentos para ele de pó de alfafa, a gente chama de pó de alfafa, né? Que na verdade são as folhas, para ele dar para o velhinho. Faz uma papinha ali, ótima ideia. Tem que... E o mais difícil para a gente que mexe na parte odontológica são os pacientes geriátricos. Estava discutindo uma vez num curso, não, eu vou lá e tiro todas as pontas. Às vezes as pontas é que fazem a mastigação do cavalo, então você tem que saber aonde tirar. É muito difícil. Eu mesmo sempre arranco as pontas, já estava na minha cabeça, tirar as pontas, o cavalo fica legal. Eu estava fazendo a coisa mais errada. É verdade, né? Você tem que usar sua criatividade e experiência e pensar. Você falou uma coisa agora que que às vezes a gente está pensando de uma coisa muito pontual, você está olhando só a boca, né? Sim. Mas você tem que pensar no trato digestório como um todo. A boca é só o início. É só o início, a porta de entrada. Não, e é uma porta de entrada importantíssima, porque é monogástrico, só passa ali uma vez. Sim. Precisa ser muito bem mastigado, porque senão pode dar distúrbio no restante do trato gastrointestinal inteiro. E se não der distúrbio, vai dar uma certa dificuldade de absorver nutrientes, uma vez que não vai haver a digestão própria, né, da espécie, que seria uma digestão de um material macerado, né, aquela mastigação que esmaga mesmo, que vira uma pasta, né? Então, e a gente realmente, como você falou, Caco, o exame de respiratório, ele também começa na boca. Sim. O exame de sistema respiratório começa na boca, né? Hoje a gente já tem um avanço grande assim, no exame de compra, que se fazem pelo menos 2 imagens da cavidade oral. Já é alguma coisa. Que legal, que legal. A boca não faziam nada. Porque, assim, a gente já pegou cavalos de exame de compra que tinha faltando 4 elementos dentários. Aí o proprietário só vai saber quando me chamam para fazer a avaliação, mas o cavalo não tem 4 dentes. Mas como não tem 4 dentes? Aí vai descobrir que o cavalo teve fratura, extraiu o dente, fez um quadro de sinusite, então aí tirou um dente, entendeu? Então, assim, é importante no exame de compra você fazer pelo menos as oblíquas de crânio.
que você vai estar vendo seio nasal para ver se tem algum quadro de sinusite, e você, de quebra, vê a raiz dentária e oclusão. Especialmente quando você está trabalhando com cavalos que têm uma longa vida atlética, né, Caco? Cavalos de enduro, cavalos de hipismo, cavalos de polo. Nos cavalos de corrida a gente deveria fazer, mas existe uma certa dificuldade de inserir esse custo, né? De justificar para esse meio um pouco mais imediatista, né? Porque a campanha do cavalo é muito curta. Mas mesmo assim, eu já tive um sem número de problemas odontológicos, né, tratados por dentistas, seja no Paraná, seja aqui, e todos com excelente resolução, desde que você ache o problema na hora certa, né, Caco? Mesmo que haja uma infecção, mas que você consiga debelar essa infecção antes dela virar uma grande sinusite, ou antes dela adentrar uma rama de mandíbula e acabar fazendo uma osteomielite, né? Então, assim, existem consequências da não realização. O grande problema, eu acho, no puro sangue inglês é a persistência dos dentes descidos, que a grande maioria não dá atenção a isso. Não dá atenção. Não Porque até onde eu sei, o cara que vai fazer o procedimento odontológico, segurando a língua, pega a grosa, passa a grosa e está resolvido. Já resolvi o problema. Tem dente de lobo, arranca o dente de lobo, já resolvi o problema. Então é isso, como você falou, imediatismo. Grosou não tem mais ponta e normalmente só grosam a parte superior. Não grosam a parte de baixo porque o cavalo mastiga e ele fica brigando com o cavalo, perde tempo. Ele tem que fazer um número grande de cavalos nesse dia. Então só grosa em cima e está resolvido o problema. Infelizmente. Se eu estiver errado, mas... Não, você tem razão. Você não tá errado, definitivamente não está errado. Né? Então, assim, é bom que a gente crie essa consciência da necessidade, porque para depois consertar é muito mais difícil. Sim. Né? Para você fazer engordar, fazer ganhar massa muscular um cavalo que está catabólico, né? É muito mais complicado. Então, assim, há uma necessidade do acompanhamento desses animais para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Bem-estar, que ele consiga comer, absorver, né? Mastigar e absorver a comida que é oferecida, né? Para que a gente tenha, então, a manutenção da saúde, realmente. E tem uma questão que é muito importante também, que eu tenho observado, cavalos que têm um cuidado odontológico corriqueiro, normalmente a quantidade de ração que ele ingere diminui, porque a absorção dele é melhor. Eu ia falar isso. Você economiza e aproveita melhor o seu investimento no alimento, porque é caro o alimento. Então, não é uma despesa, é um investimento. Né? Exatamente. E é uma coisa que me assustava quando eu trabalhei muitos anos na Ípica e fiquei um período no jockey, que estava comendo no jockey 16 quilos de ração. É quase um saco de ração por vez, no caso, né, Márcia? É absurdo isso. Mas é porque ele come muita aveia também. Pois é. E aí é uma questão cultural. Né? Sim. O jockey tem uma questão de cultura, de hereditariedade, que de pai para filho. Mas a gente tem aí animais de exercício muito intenso que precisam de mais de 40 mil calorias dia. Sim, então, é claro que não é todo cavalo, um cavalo em iniciação atlética não tem essa necessidade, mas a gente vai ter, sim, cavalos fundistas que trabalham 6 dias por semana, né, e vão precisar perto de, ou até um pouquinho mais do que 40 mil calorias dia. Então, o nosso problema, eu acho, no que diz respeito ao arraçoamento, é a falta de individualização, né? É a falta de individualização. Quanto esse cavalo come? 2 quilos de qual ração? Não sei, não, senhora. É aquela do saco amarelo, mas qual do saco amarelo? Você pode ilustrar? Né? Aí, esses dias, Caco, até é bom que os meninos escutem isso, né? Ilustrando. Eu queria muito mudar a ração de um animal que eu atendo, e o proprietário ficou um pouco apreensivo, né? Um animal de hipismo clássico, e o proprietário disse, mas não vai aumentar a energia? Se aumentar a energia, esse animal vai ficar muito agitado. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma conta comigo da quantidade de energia dessa ração
a gente vai estar mudando a qualidade da proteína, a gente vai estar mudando a qualidade dos ingredientes, mas a gente vai dar uma quantidade menor de ração, por consequência, uma quantidade menor de amido, o que vai fazer esse trato gastrointestinal ser muito mais saudável. Ou seja, a gente, ao invés de aumentar a ração para tentar dar conta da demanda metabólica, a gente vai aumentar a qualidade, mas diminuir a quantidade e manter a saúde muito melhor. Sim. Esse animal hoje come 1 quilo por dia a menos do que ele comia antes, e ele engordou 30 quilos. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nessa questão qualidade e quantidade, né? Para manter a saúde desses animais. Né? E aí, uma outra coisa que a gente também precisa pensar, até na questão da diminuição da mastigação e etc., é que se a gente insere uma quantidade muito grande de ração industrial, de ração balanceada, a gente vai estar dando a esse animal uma saciedade maior e é possível que ele acabe não comendo tanto verde, feno, quanto ele deveria. Então, vai faltar fibra. E aí a gente vai... E uma coisa que eu, uma vez conversando com o Geraldo Heleno, ele me falou que eu guardo isso para sempre. Ele falou, Carlos, assim, todo cavalo que você vai ver na sua vida é um indivíduo único. Não adianta você estar numa cordelaria que é o mesmo proprietário, mas tem vários cavalos, mas cada cavalo é um indivíduo que responde uma resposta diferente do que você está fazendo. Então não adianta tratar no coletivo. Mas, infelizmente, os tratadores tratam no coletivo, porque para eles é mais fácil. Aí você aqui come 2, 2, 2, 2. Se você botar 2, 1,5, né? O tratador não faz, não adianta, não faz. Então, infelizmente, você tem essa barreira aí de individualismo que você não consegue passar. A não ser que você vá lá e comece a botar ração. Esse aqui eu vou dar tanto, vou tentar equilibrar. Mas, infelizmente, esse é o grande entrave que a gente tem no meio do hipismo, né? O Caco, a Elaine está perguntando como é que está esse ramo para as mulheres. Essa é uma curiosidade que eu tenho também. Perfeito. Abraçando todas elas. Cada dia que passa, mais mulheres fazendo parte odontológica, assim como a parte de reprodução, que por um período foi que todas elas migraram, mas hoje as mulheres na odontologia, para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa a mexer com odontologia no Brasil foi a Carla Yumura, em São Paulo. A primeira mulher. E daí veio Paulo Zaluz, que vai ver essa galera que está chegando agora. Então, assim, as mulheres são muito fortes na odontologia. Que bom. Bom saber, Caco. As alunas normalmente perguntam, né, como é que é o mercado, se existe essa diferença. Então, é sempre muito importante ouvir isso, né? Que a gente realmente está conquistando esse mercado, que não há nenhum entrave, né? Para que a gente possa... E existe uma demanda, né, Caco? A gente tem uma tropa enorme no Brasil. Sim. Né? A gente precisa difundir esse conhecimento, fomentar a necessidade, né, da realização, quer dizer, o próprio dentista... explicar, né, os prós e os contras, como você fez isso, falou hoje aqui, né? Quando a gente fala em prós e contras, são tão poucos contra, né? A maior parte dos são prós, são necessidades e aplicações. Então, realmente muito bacana. E é um mundo paralelo, né? A odontologia é um mundo paralelo. Eu tive que voltar a estudar anatomia, fisiologia, tudo de novo. Tudo de novo. Porque e agora, até hoje estudo, né? E agora surgindo os tratamentos, né, Caco? Não é mais qualquer coisa você extrai. Ou, exatamente. Quando começam a surgir as intervenções de procedimentos para salvar um dente, porque a gente reconhece a importância daquele dente na mastigação do animal, a gente realmente começa a ir para um outro patamar, né? Sim. E isso, cientificamente, é muito importante. Caco, a Vivian está perguntando se você poderia indicar um local onde sejam comercializados equipamentos odontológicos. Caco? Estou achando que o Caco congelou.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Oi, Márcia, perdão, eu fiquei com problema de conexão, mas eu tô Tem aqui, tá? problema não, querida. Eu só estava perguntando porque eu sei do seu velhinho. Só por isso que eu perguntei por você. O que você perguntou que eu perdi? Desculpa. Não, eu já tinha perguntado, Marcele até falou do caso dele, da ausência dos dentes. Aí o Carlos deu algumas dicas, a gente falou algumas coisas, né? É super interessante o caso dele, né? De um animal mais velhinho, que não é assim uma coisa tão comum, né? Mas eu acho que o Caco caiu e ele deve estar voltando. Ele vai entrar de novo daqui a pouco. Às vezes acontece, deve ter dado uma queda na internet dele. Mas a gente estava... voltou. Mas a gente falou bastante aqui da alimentação do seu velhinho, viu? Oh, meu Deus, depois eu vou pegar com a Marcela que eu perdi. Tá bom, Carlos, está sem microfone. Caco, seu microfone está fechado. Mas olha, Gabriel, essa palestra vai ficar disponível no nosso YouTube. Eu vou pedir autorização aqui do Carlos para a gente divulgar lá no YouTube, e aí você também pode assistir. Tá bom? Que bom. Então eu vou assistir depois. Show. Caco, eu não sei se você chegou a conseguir me ouvir. A Vivian perguntou um local onde ela possa comprar equipamentos. Você tem alguma referência nesse sentido? Tenho, sim. Hoje tem a Ortovet, que tem o material, já tem um kit pronto para quem quiser iniciar, e ela também faz cursos odontológicos com o Maurício Bittar, que é de São Paulo. Tem a ProHorse Dental, que também vende material odontológico, e tem a HDC, se eu não me engano, que é do Ciro, que também promove cursos odontológicos. É só botar no Google equipamento odontológico que aparece essas três. Perfeito. A Ana está aqui agradecendo, dizendo que adorou a palestra, que ela não tinha ideia do tamanho desse horizonte, né? Nessas possibilidades de odontologia. Ana, super, super vale a pena. É uma área grande que precisa crescer e a gente precisa educar as pessoas a consumirem esse trabalho, né? Porque ele é um trabalho de extrema importância para a saúde e bem-estar de equinos, né? Não é só uma questão do atleta, é um trabalho extremamente importante para a saúde e bem-estar. Tá? Boa noite, eu gostei muito, muito mesmo. Obrigado. Até sugiro, Márcia, que convide o professor Carlos a retornar, porque para mim foi, assim, não tem nem palavras, porque eu não tinha esse conhecimento, lógico, nós estamos, né, começando agora, então nós temos muito que aprender ainda, então tudo que vem acrescentar, sempre que eu posso, eu participo, porque vai abrindo mais um leque na minha cabeça. Com certeza. Porque é igual a professora de psicologia falou, que quando nós entramos, a gente acha que vai seguir uma determinada área. Mas com o passar do tempo e os conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente vai desviando para outra área. Né? Então, assim, hoje eu penso em cirurgias, né? Seguir a carreira aí de cirurgias, mas eu não sei ainda se em animais de grande ou de pequeno porte. Mas esses conhecimentos aí odontológicos, assim, eu fiquei assim, bem encantada. Então, é uma coisa assim, cavalo já é uma coisa, é um animal muito bonito, né? Que já chama muito a atenção da gente. Eu sou suspeita para falar. Caco, pois imagina, você faz Então, assim, é muito interessante mesmo. Muito obrigado, professor Carlos. Eu adorei. Que bom, Ana, fico feliz. Caco, Eliane está perguntando que estava vendo um post sobre um cão que teve seus 2 dentes salvos fazendo o tratamento de canal e bloco, ou seja, fizeram um implante de caninos. Eu vi esse post também. Eu vi também. A gente já está pensando, já está caminhando nesse sentido com os cavalos, Caco? Infelizmente, não. O primeiro passo que a gente deu agora é fazer restauração dentária. Isso a gente já faz. Uhum. Mas, assim, já falando para a Ana, né? E para todo mundo que quer ou pretende seguir na parte odontológica. A grande dificuldade que a gente tem, assim, ferramenta a gente tem para fazer o que quiser.
A questão é se o proprietário vai querer bancar esse custo. Os custos ainda são complicados, São né, muitos. Caco? Para você fazer uma restauração dentária, não demora menos de 3 horas. Porque você tem que abrir um fundíbulo, inspecionar para ver se chegou no final do fundíbulo, se ele está limpo, se você já pode entrar com acrílico para você fazer o canal. Porque, na verdade, hoje a gente já faz tratamento de canal no cavalo. Na verdade, a restauração nada mais é do que isso. Aham. Quando você tem uma fratura, dependendo da fratura que é, você não tem como restaurar mais esse dente. Então, você Exato. tira esse pedaço de dente que está quebrado, você tira e espera que o próprio organismo remodele, se você não tiver uma polpa exposta. Então, você tira esse fragmento, porque normalmente ele se desloca para a língua, para a bochecha, acaba fazendo feridas enormes, o cavalo para de comer. Então, seria uma aberração você recolocar o fragmento no lugar, então você tem que sacar fora. E você não dá para reconstituir, porque já foi ligamento periodontal, tudo embora. Então, não tem como você ancorar. Sim. Todo protético que eu conheço, que eu falo que mexe com a parte odontológica, e falo que é a restauração do dente, tem que fazer extração, não, vou fazer um bloco com não sei o quê, com resina, não sei o que lá. O problema é que a pressão de mastigação não aguenta. Vamos fazer de ácido inox, tudo bem. E aonde a gente vai ancorar? Como a gente vai ancorar? A gente tem esse mesmo problema no casco em algumas situações, né, Caco? Perfeito. Porque o impacto daquele estojo córneo, o impacto que ele sofre por causa do peso do animal é muito grande, né? Sim. Nossos meninos, felizmente, ainda não tomaram nenhuma mordida de cavalo, né? Mas a gente que já tomou várias sabe como é intenso, dolorido, e é um esmagamento, porque Sim. essa dentição ela é feita para macerar, né? Então, realmente, teria que ser um material que pudesse ficar preso em uma estrutura tão rígida quanto o dente, o dente é uma estrutura única, né? Inerte, né? Inerte, né? Porque também não pode botar algum material ali que causa uma reação e como é que você faz? Aí você tem que sacar fora. E assim, o cavalo, a parte óssea de boca é para dar uma osteomielite, é um pulo. Um pulo. Porque eu estava pensando assim, fazer uma fixação. Eu vou fazer fixação na maxila, não dá. Porque se eu furar um alvéolo, eu vou entrar no seio. No seio, exato. E embaixo não dá, porque são defilamentados a raiz, o osso. Então, eu vou perfurar e você não consegue ancorar. Então, não tem como. Não tem como, infelizmente. Mas a gente já está restaurando, já é para mim, um grande avanço. E daqui a pouco vai aparecer um material que seja mais resistente. Sim. Enfim, a evolução, a ciência está aí, né, para a gente melhorar a nossa atuação profissional. Sim, existem alguns trabalhos que querem fazer enxerto ósseo, como é no humano, né? Você abre o alvéolo, faz enxerto ósseo, aquilo fibrose, e você faz uma fixação. Talvez seja um caminho. Ainda não se achou como fazer, né? Tudo para a gente é o custo. Infelizmente, é o custo. Para mim, ia ser lindo fazer uma reconstrução, mas não dá para fazer de graça, né? Porque é bem trabalhoso. Não, é muito trabalhoso, tem todo um material, de graça só a nível experimental, né, Caco? Não tem isso aí é outra coisa. A gente abre portas para outras pessoas, aí é legal. Exatamente. Quando a gente está falando em nível experimental, a gente está ensinando, e etc. Sim. Então, existem outros motivos, né? Mas há de ser também um processo super delicado, porque a gente precisaria ter um material que seja rígido o suficiente para permitir e rápido de enrijecimento, para permitir que esse animal volte a se alimentar rapidamente. Né? Existe um trabalho há muito tempo, quando eu fazia pós, de polímeros de mamona, que era desenvolvido pela USP, para fazer uma cicatrização melhor de alvéolo, né? Eu não sei que fim que deu esse trabalho, se levaram à frente, ou se viram que virava osso e abandonaram. Eu não conheço. Eu, infelizmente, não conheço. Eu acho que não foi muito divulgado, não. Né? Pessoal, mais alguma pergunta para o Caco?
Bom, galera, eu vou pegar com o Caco esses endereços, então, essas referências. Quando a gente enviar para vocês o certificado, eu envio também esse site da Associação de Odontologia para que vocês possam procurar conhecimento e tomar conhecimento, né, dessa existência, tá? Todo mundo conseguiu preencher o link da ficha de chamada, gente? Eu só tenho 21 respostas aqui, Eu não preenchi, galera. Márcia. Tá onde? Então, vou colocar aqui no chat, Jaque. Tá? Estou colocando aqui no chat. Se algum aluno de fora não conseguir por algum motivo, manda um DM lá no nosso Instagram, ou deixa o e-mail aqui para a gente poder ver esse certificado, tá? E, Caco, olha, muito obrigado, muito Eu boa que agradeço, Márcia. né? Pessoal que trabalha no Rio, pessoal que mora no Rio, a gente tem um questionário que a gente precisa muito de divulgação desse questionário para que os proprietários, os tutores de equinos possam responder um questionário online curtinho. Está lá na resposta de vocês, né? Quando vocês mandarem o endereço para a gente mandar o certificado, lá no agradecimento tem lá o link para esse questionário, e eu agradeço muito se vocês ajudarem a gente a divulgar. Através desse questionário, a gente gostaria de saber o que os tutores de equinos conhecem sobre saúde, sobre bem-estar, né? Sobre o alojamento, sobre a alimentação, para que a partir desse conhecimento a gente possa continuar trabalhando com a educação dos tutores. Tá bom? Caco, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos marcar outras vezes. Com certeza. Agradeço muito, muito. Pessoal, muito boa noite. Um abração, um beijão. E a gente se vê amanhã, sexta-feira, enfim, eu não sei quem são os alunos que estão presentes. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença, tá? Tchau, boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Tchau. Chiara, Obrigado, Chiara. Também. Tchau aqui do Nordeste. beijo para Natal. Saudade desse Rio de